Eu desejo que a graça e a paz do Senhor esteja contigo. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Se você ainda não me conhece, eu sou o pastor Rogério Lourenço e este é o canal onde nós estudamos a palavra de Deus nas revistas da Escola Bíblica Dominical da CPAD. Aqui nós ensinamos, comentamos as lições dos adultos e também dos jovens. E também postamos vídeos com temas variados, sempre com cunho bíblico e fundamentação bíblica. Se você não é inscrito ainda e desejar inscrever-se, eu vou ficar muito feliz em você se inscrever no meu canal e também acionar o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo postado aqui no canal. E também que você possa assistir o vídeo até o final, para você conhecer o meu conteúdo, deixando o seu like aí para fortalecer o nosso canal. Deixar também um comentário, porque isso ajuda muito o nosso canal, nem que seja uma crítica, Pode colocar uma crítica aí, desde que seja respeitosa, e nós vamos acolher a sua crítica e aperfeiçoar o nosso canal. Que também você possa me ajudar em mais uma coisa, compartilhando este canal nas suas redes sociais. Eu estou aí numa meta, para chegar a 1000 inscritos, faltam poucos, e que você possa me ajudar a chegar a bater essa meta. Você que já é inscrito, seja muito bem-vindo também, muito bem-vinda. Muito obrigado por acompanhar o meu conteúdo já há tempos. Hoje nós vamos estudar a lição de número 12 na classe dos adultos, que ela vai ser estudada em classe no dia 20 de março de 2022. O tema da nossa lição, o título diz: As epístolas instruem e formam os cristãos. Já o tema já nos mostra claramente o que nós vamos estudar, As epístolas do Novo Testamento. Nós já estamos estudando nesse trimestre, a supremacia das Escrituras, está aqui, a supremacia das Escrituras, e nós já estudamos a estrutura da Bíblia, alguns livros da Bíblia, e agora nós vamos estudar as epístolas. As epístolas são cartas enviadas às igrejas ou a pessoas pessoais, ou a um grupo de pessoas, que nós temos também, nesse caso, as epístolas gerais, que não é endereçada a uma igreja e nem uma pessoa específica. Mas tudo isso nós vamos ver no decorrer da nossa lição de hoje. O texto áureo diz: a graça, a misericórdia, a paz da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Pai, sejam convosco na verdade e amor. Está escrito na segunda epístola de João, capítulo 1, versículo 3. A verdade prática diz: as epístolas apresentam instruções vitais para a compreensão da doutrina cristã, bem como para a formação dos cristãos. A verdade prática também é muito didática, muito ilustrativa, e elas mostram o objetivo, das epístolas, que é instruir, trazer instruções para a compreensão da doutrina cristã e também formar, os cristãos, para a formação dos cristãos. A leitura bíblica em classe está em 3 epístolas do Novo Testamento. Primeiro aos Coríntios 1, do 1 ao 3, na primeira de Pedro 1, versículo 1 e 2, e na segunda epístola de João, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 3. Diz aí a leitura bíblica em classe: Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, à igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar
invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Na Epístola de Pedro, a Bíblia diz: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Também na segunda epístola de João, o ancião, a senhora eleita e os seus filhos, aos quais amo na verdade, e não somente eu, mas também todos os que têm conhecido a verdade. Por amor da verdade que está em nós e para sempre estará conosco. A graça, a misericórdia, a paz da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Pai, seja convosco na verdade e amor. Então essa é a leitura bíblica em classe. É muito importante que você medite nessa leitura, né? Porque ela é a base da lição, mostrando aqui as epístolas, né, que nós vamos estudar. Não só essas aqui, né, mas uma base do tema que nós vamos estudar, que são as epístolas. Então vamos lá. A lição está dividida em 3 pontos, né? O primeiro, como as epístolas paulinas instruem. Nós vamos ver aí instruções salvíficas, instruções a respeito de Cristo, instruções sobre as últimas coisas, escatologia, né? Instruções pastorais e pessoais. O segundo ponto principal, como as epístolas gerais nos formam. As epístolas de Pedro, as epístolas de João, nós vamos estudar aqui nesse ponto de número 2, e também as outras gerais, as epístolas gerais. E por fim, o ponto principal de número 3, as epístolas continuam a falar a doutrina da justificação, a doutrina da santificação e a doutrina da glorificação. Então essa é uma visão geral de toda a nossa lição de hoje. Então vamos iniciar, né, propriamente dita, a nossa lição de hoje. O Novo Testamento ele tem 27 epístolas, 27 livros, e desses 27, 21 são cartas, 21 são epístolas. Temos 13 cartas de Paulo, né? E as 8 epístolas restantes são de outros autores e são designadas epístolas gerais. Então, 21 epístolas, 13 de Paulo e as demais consideradas epístolas gerais. Nós vamos, nessa lição, ter uma noção bem básica de cada epístola, né? Até ao fim da lição, vamos dar aí uma pincelada. O autor aqui ele coloca praticamente o objetivo geral de cada epístola, e como são 21, não tem como estudá-las todas num só vídeo. Então nós vamos dar uma pincelada em cada uma delas. Então vamos para o primeiro ponto, como as epístolas paulinas nos instruem. Então nós vamos ver aqui, instruções salvíficas. Como o próprio nome já diz, instruções salvíficas são instruções referentes à salvação. A salvação do pecador. Então, Paulo escreve aos Romanos, ele destaca que o justo viverá pela fé. Está em Romanos capítulo 1 e versículo 17. Então, o justo viverá pela fé. Lembrando que a salvação, ela é pela fé em Cristo Jesus. E também aos Gálatas, Paulo assevera que ninguém é justificado pelas obras da lei.
está em Gálatas 2:16. Então, uma das doutrinas, digamos assim, da soteriologia, incluídas na soteriologia, é a doutrina da justificação. E ninguém pode ser justificado pelas obras da lei. Tá? A justificação ela é feita pela fé em Cristo. Então já vimos aí aos Romanos, aos Gálatas. Em 1 Coríntios, a mensagem é sobre o Cristo crucificado. O Cristo crucificado é o Cristo, logicamente há um só Cristo, é força de expressão, é o Cristo que morreu por nossos pecados. É o Cristo que morreu para nos proporcionar a salvação da nossa alma. Então, Paulo, aos Coríntios, na primeira epístola, que tem duas, né? Ele ressalta, em 1 Coríntios 1:23, que o Cristo crucificado que nos trouxe a salvação eterna. Em 2 Coríntios, Paulo frisa o ministério da reconciliação, também relacionado à salvação, à instrução salvífica. 2 Coríntios 5:18, Paulo diz que nós somos reconciliados com Cristo e ele também nos deu o ministério da reconciliação. Isso é muito importante para nós entendermos mais uma instrução salvífica, ok? Então esse primeiro subponto aí, falamos de Romanos, Gálatas, 1ª e 2ª aos Coríntios. O segundo ponto aí, o segundo subponto, instruções a respeito de Cristo. Instruções a respeito de Cristo. Então, aos Efésios, quando Paulo escreve aos Efésios, ele apresenta Cristo como a cabeça da igreja, que é o seu corpo. Então, a cabeça da igreja é Cristo e a igreja é o corpo de Cristo. E, obviamente, a igreja precisa obedecer às instruções da cabeça, que é Cristo. Ele é o comando, ele é o centro instrutivo da igreja. Toda a igreja local que abandona, que deixa as instruções de Cristo, que é o cabeça da igreja, ela vai naufragar, pode ter certeza. Toda igreja local, porque a igreja universal ela nunca vai naufragar. A igreja de Cristo como corpo, como organismo vivo, ela nunca vai naufragar. Mas a igreja local, a denominação local, que abandonaram a instrução ou as instruções da cabeça do corpo, que é Cristo, vai naufragar com certeza, né? Então Paulo fala isso aos Efésios. Aos Filipenses, Paulo ressalta, Filipenses 1:21, a vida em Cristo, né? O viver em Cristo é muito melhor. Paulo tinha esse desejo até de partir e estar com Cristo, que era muito melhor. Então Paulo vai frisar isso aos Filipenses, né? Filipenses também é considerada a carta da alegria, a carta do regozijo. E aos Colossenses, Paulo vai dizer que a nossa vida está escondida em Cristo. Lá em Colossenses 3:3, ele vai ressaltar isso. Vossa vida está escondida em Cristo. Então, esse segundo ponto, vimos aqui algumas outras epístolas. E agora o terceiro subponto, instruções sobre as últimas coisas. Então, as epístolas trazem instruções sobre a salvação, instruções sobre Cristo e também instruções sobre escatologia, que é a doutrina das últimas coisas. Em 1 aos Tessalonicenses, Paulo fala do retorno
retorno de Cristo, do arrebatamento. Lá em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17, ele diz: nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Então ele vai falar do arrebatamento na primeira epístola, né, aos Tessalonicenses. Na segunda epístola aos Tessalonicenses, Paulo vai falar do aparecimento, vai falar do dia do Senhor após o arrebatamento. Eu sou assembleiano, não sei se todos que estão vendo o vídeo são assembleianos. Nós respeitamos outras visões teológicas, mas a nossa visão assembleiana é pré-tribulacionista. Então, para nós, o arrebatamento é o elemento desencadeador de todo o processo escatológico daí para frente. Ok? Então, a segunda epístola vai falar do aparecimento do anticristo, que o dia do Senhor se inicia com o aparecimento do anticristo. E a igreja aqui já não está mais na terra. Ok? Então, essa terceira instrução, esse terceiro grupo de instruções vai falar das últimas coisas. E para encerrar esse ponto, instruções pastorais e pessoais. Temos aí a primeira epístola a Timóteo, um jovem pastor. Paulo orienta ele a combater as heresias, usando a sã doutrina. Está lá em 1 Timóteo 1, 3, 9 e 10. Você pode ler aí na sua Bíblia, ok? Parar o vídeo, ler aí na sua Bíblia, isso é muito importante. Então, Paulo, na primeira epístola que ele envia a Timóteo, ele vai exortar a Timóteo a combater as heresias pela sã doutrina, doutrina verdadeira, ortodoxa, conforme os apóstolos aprenderam do próprio Cristo. Em 2 a Timóteo, Paulo vai ratificar uma qualidade do obreiro, que é manejar a palavra da verdade, e é manejar bem. Note aí que não é manejar a palavra somente, é manejar bem a palavra da verdade. Isso é uma característica do obreiro. Ele precisa saber manejar a palavra de Deus. Ele precisa saber usar a palavra de Deus. A Escritura, né, a única regra infalível de fé e prática. Também nós temos a epístola de Paulo a Tito, também um jovem pastor, também falando, né, do combate aos falsos mestres. Tito foi colocado na ilha de Creta para colocar em ordem as congregações que havia ali, e ele vai receber instrução de Paulo também para combater os falsos ensinos, as heresias. E Paulo diz, né, que você precisa falar, falando para Tito, falar o que convém à sã doutrina. Note que ele volta a usar a expressão sã doutrina. Por que sã doutrina? Porque a doutrina verdadeira, a doutrina de Cristo. Porque tem surgido muitos falsos cristos, muitos falsos profetas ensinando heresias. E Paulo exorta Tito e exorta hoje, através desta epístola, os obreiros da atualidade a combaterem as heresias. E também Paulo termina aqui, vamos terminar esse ponto aqui, com Filemão. Filemão, Paulo escreve a Filemão em favor do seu escravo Onésimo, onde Paulo ganha ele, na nossa linguagem de hoje, ganha ele para Jesus, e ele vai enviar Onésimo, a Filemão, e ele escreve a Filemão para que ele perdoe o seu servo fugitivo, até porque em muitas culturas o servo fugitivo ele era punido com a morte. Porém, Paulo escreve a Filemão pedindo perdão para aquele escravo Onésimo,
para que Filemão o perdoasse. Então esse primeiro ponto, nós vamos encerrar esse primeiro ponto por aqui, né? Primeiro ponto principal, como as epístolas instruem. Então nós vimos aqui instruções salvíficas, instruções a respeito de Cristo, instruções sobre as últimas coisas, instruções pastorais e pessoais. Tá bom? Nós vamos passar para o próximo ponto, mas antes, se você tiver alguma coisa a acrescentar aqui, deixa aqui nos comentários. Se você tiver alguma pergunta, alguma dúvida, alguma discordância daquilo que eu falei, coloca aqui para nós trocarmos ideias e chegarmos a um denominador comum. Afinal, nós estamos aqui para aprender uns com os outros. Então vamos para o ponto principal 2. Como as epístolas gerais nos formam. Então nós falamos sobre as epístolas de Paulo e agora sobre as epístolas gerais. Você se lembra que na introdução, está aí na sua revista também, nós falamos aqui sobre 21 epístolas, né? 13 epístolas de Paulo e 8 epístolas gerais. Então aqui nós vamos começar agora nas gerais. Como as epístolas gerais nos formam. Subtópico 1. As epístolas de Pedro. Pedro escreveu 2 epístolas, né? Então a primeira epístola, você pode conferir em 1 Pedro 1:6, a primeira epístola, ela vai abordar a questão do sofrimento cristão. A questão do sofrimento cristão. Você pode conferir isso lendo a epístola. Você vai ver que Pedro incentiva os cristãos a permanecerem firmes, porque todos os cristãos sofrem algum tipo de perseguição. Então Pedro escreve para eles não se desanimarem e continuarem a caminhada pela fé. Na segunda epístola, Pedro, né, traz um alerta aos ensinos dos falsos mestres. As pessoas ali, os falsos mestres, negavam a divindade de Jesus, né, e a segunda vinda. Então Pedro vai escrever combatendo essas duas heresias, pelo menos, negando a divindade de Cristo e negando a sua segunda vinda. E aí você pode conferir 2 de Pedro 2:1 e também 3:4 aí na sua casa, para você ver o embasamento do combate a essas duas doutrinas falsas pelo apóstolo Pedro. Subtópico 2, as epístolas de João. Então João escreveu 3 epístolas, primeira, segunda e terceira epístola de João. Na primeira epístola, João, porque nessa época, no primeiro século, né, indo para o final do primeiro século, havia muitas heresias a respeito de Cristo, já, né, no primeiro século. Então João adverte sobre o falso ensino que negava a encarnação de Jesus. Você pode conferir isso em 1 João 1:1 e também no capítulo 4, versículo 2 e 3. E as demais heresias gnósticas, também em 1 João 5, do 13 ao 21. Então a primeira epístola de João, de uma forma geral, ele vai tratar e vai combater os falsos ensinos, né? Principalmente o que dizia que Jesus não veio em carne. Nós vamos ver daqui a pouco, né, uma heresia chamada docentismo, né, e também os gnósticos que diziam que a matéria era má, então sendo má, Jesus não poderia ter vindo em carne. Mas vamos chegar lá, já aqui João já combate isso. Na segunda epístola, né, já vamos falar sobre isso agora, na segunda epístola de João, as heresias do docentismo e gnosticismo são novamente refutadas. Pode conferir aí 2 de João, capítulo 1, versículos 7 e 8. E aí você vai ver que o docentismo, ele ensinava que
Cristo tinha um corpo aparente, que não era de carne e osso, e que a crucificação foi somente aparente, foi uma fantasia, digamos assim. E qual é o perigo dessa doutrina? O perigo é, se Jesus não veio em carne, olha que coisa interessante, se Jesus não veio em carne, então ele não morreu na cruz, literalmente. Se ele não morreu na cruz, literalmente, nós estamos perdidos ainda. Se ele não morreu, literalmente, ele não ressuscitou também. E a morte e a ressurreição de Cristo, elas vieram para completar a nossa salvação. Daí o perigo do docentismo e também dos elementos gnósticos que iam praticamente na mesma linha nesse aspecto do corpo de Cristo, né? De Cristo ter vindo em carne. A terceira epístola de João vai tratar da fidelidade de Gaio, né? Um obreiro, e de Demétrio, e vai reprovar um tal de Diótrefes. O que acontecia aqui? Naquela época havia muitos pregadores itinerantes, né? E Diótrefes, como um líder ali da região, ele não aceitava e não recolhia, não hospedava os irmãos. Então Gaio e Demétrio, eles vão dar um testemunho, né? Vai dar um testemunho sobre isso, levando os irmãos, acolhendo os irmãos. É lógico que havia muitos falsos pregadores naquela época, né? Mas o que João está dizendo aqui era dos verdadeiros pregadores. Então, se você conferir aí na sua Bíblia, na terceira epístola de João, Gaio, né, segundo o versículo 1 de João, era um presbítero, e João amava Gaio, segundo o versículo aí, né? E aí ele vai elogiar Gaio no versículo 5, dizendo: amado, procedes fielmente em tudo que fazes para com os irmãos e para com os estranhos, né? Que eram os irmãos que vinham, que não eram daquela região, que vinham e recebiam hospedagem, né, por parte de Gaio naquela época ali. Então Paulo vai falar sobre isso até o versículo 8, ele vai dizer sobre isso, né? E ele continua que em presença da igreja testificaram do teu amor, aos quais, se conduzires como é digno para com Deus, bem farás. Porque pelo seu nome saíram, nada tomando dos gentios. Portanto, os tais devemos receber para que sejamos cooperadores da verdade. Então ele vai elogiar Gaio e Demétrio, né? E ele vai reprovar a atitude de Diótrefes. Está lá no versículo 9. Ele diz: tenho escrito à igreja, mas Diótrefes, que procura ter entre eles o primado, não nos recebe. Então ele não recebia os enviados de João. Então ele vai condenar essa atitude de Diótrefes. Então esse subponto 2 vai falar sobre as epístolas de João. O subtópico 3, as outras gerais, né? Que são as outras epístolas gerais. Então temos aí a epístola aos Hebreus, que vai reforçar, a ênfase da epístola aos Hebreus é a supremacia de Cristo. Cristo é maior do que Moisés, Cristo é maior do que Arão, Cristo é maior, né, do que os anjos, o sacerdócio de Cristo é maior que o sacerdócio de Arão, a aliança que Cristo trouxe é maior, e assim por diante. A epístola de Tiago vai falar vai confrontar a fé sem as obras, né, com a fé baseada nas obras. Então, o Tiago vai falar o seguinte, que a fé sem as obras é morta. E ele
desafia, né, aos seus leitores e diz: mostra a tua fé pelas tuas obras. Se você tem fé, você precisa ter obras que fundamentem essa fé. A salvação, como diz Paulo, é pela fé, mas a fé requer obras que a representem. Não adianta só falar, é preciso agir. É isso que Tiago enfatiza de uma forma geral na sua epístola, que as obras, que a fé deve ser mostrada em ações. Você pode conferir isso em Tiago 2:14. E a epístola de Judas é uma exortação a batalhar pela fé, a fazer apologia, a defesa da fé, também contra os falsos ensinos, as heresias que assolavam a igreja naquela época. Então nós encerramos o ponto 2 aqui, como as epístolas gerais nos formam. Falamos sobre a epístola de Pedro, a primeira e a segunda, as 3 de João e também Hebreus, Tiago e Judas. Lógico que de uma maneira bem genérica, bem pincelada mesmo, né? E vamos para o último ponto agora. As epístolas continuam a falar. Então tem aí o primeiro subponto, a doutrina da justificação. Então a doutrina da justificação, ela ensina que o pecador é justificado, ele foi absolvido da punição do pecado, unicamente pela fé na graça divina. Está lá em Romanos 5, versículo 1. Vamos ler aqui rapidinho. Romanos capítulo 5 e verso de número 1. Diz: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Então aqui vai falar da justificação, que é uma doutrina muito importante para a soteriologia, né? Também o subtópico 2, a doutrina da santificação, que diz respeito a uma vida separada do pecado, né? Os estudiosos, eles classificam a santificação em 3 aspectos, né? Aspecto posicional, você aceitou Jesus, você já é colocado pela fé, pela graça, pelo mérito de Cristo, na posição de santos, tá? Esse é o primeiro aspecto. A santificação progressiva, né? Que é aquela santificação do dia a dia, e também a santificação final, que é após a glorificação do corpo, que nós vamos ver aqui no próximo subponto. A glorificação do corpo vai dizer, né, que nós não vamos mais pecar, porque nós vamos estar num corpo glorificado. Então, esses 3 aspectos, mas de uma forma geral, a santificação é viver uma vida separada do pecado, é ordenança, é responsabilidade de cada um de nós. E para encerrar, a doutrina da glorificação. A doutrina da glorificação é a última etapa da nossa salvação. É a última etapa. Ela se dará, né, no futuro, na ressurreição do corpo, que Paulo diz em 1 aos Tessalonicenses 4. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então ali eles vão ressuscitar e nós, os que estivermos vivos, segundo Paulo, que acreditava que seria naquela época, seremos transformados e subiremos ao encontro do Senhor nos ares. Isto é a glorificação do corpo. O corpo glorificado, o corpo que não tem mais pecado, que então não tem mais canseira, e nunca mais verá a morte. Ok? Então, esse último ponto, nós estudamos aí, as epístolas continuam a falar. A doutrina da justificação, da santificação e da glorificação. Tá bom? Então, nós encerramos por aqui a nossa aula. O que nós vimos hoje, né? As epístolas.
instruem e formam os cristãos. Eu espero que esta aula sirva de bênção para a tua vida, de enlevo espiritual para a tua vida, e eu te espero na próxima aula, tá bom? Para a última aula do trimestre de do primeiro trimestre de 2022. Que Deus em Cristo te abençoe e até a próxima aula.